Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Vila de Biene, hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, hoje, em particular, com a nossa querida Terezinha Olivier. Terezinha, é conosco. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, nós vamos dar continuidade, porque nós estamos ainda naquele item 114 do livro que é o Espiritismo, né? Capítulo 3, item 114. É esse item que nós estamos estudando, procurando em outras obras a complementação desse estudo. Então, só para relembrar desse item, né? Esse item 114, qual é o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem cultura e sem conhecimento do bem e do mal. Então, sem desenvolvimento intelectual e nem desenvolvimento moral, né? Mas com aptidões iguais para tudo, para desenvolver tudo. De princípio, encontram-se em espécie de infância, sem vontade própria, nem consciência absoluta de sua existência. Ainda está muito próximo dos animais, né? Recém, vamos dizer assim, recém-saídos, né? O espírito do reino animal. Só lentamente desenvolvem-se-lhe as ideias e o livre-arbítrio. Então, esse é o item que nós estamos estudando, e nós estamos estudando esse tema, esse assunto, no Livro dos Espíritos. Então, agora nós vamos para o Livro dos Espíritos, né? A Marisa, na semana passada, ela foi até o item 119, né? A questão 119 do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar da questão 120. Então, a pergunta de Kardec. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Essa é a resposta do espírito. E na questão 776 do Livro dos Espíritos, tem esse comentário de Allan Kardec. Ele fala assim: o estado natural é a infância da humanidade. É o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Deixa eu só tirar aqui. Então, ele chama essa fase, né, do ponto de partida, de estado natural da humanidade, né? Ele tem que desenvolver toda a parte intelectual e moral ainda não estão desenvolvidas. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente nesse estado natural. Então, o homem, o espírito, né, ele traz em si o germe do melhoramento. Não tem como ele ficar eternamente num estágio, né, nesse estágio inicial e nem num patamar inferior. Ele já traz em si esse germe que o leva naturalmente, o leva forçosamente, né, de uma certa forma, a se melhorar, né? Pela lei do progresso, não tem como ele ficar perpetuamente no estado natural, né? Da mesma forma como não foi destinado a viver perpetuamente na infância, né? O ser humano encarnado, ele não vai ficar sempre na infância. E o espírito também não fica perpetuamente nesse estado natural, né? Olha, vocês podem falar, interromper a hora que quiser. Terezinha, esse germe seria o que? A consciência? No próximo vou falar sobre isso, no próximo. Obrigada. Tá? Então, olha, na Gênese, capítulo 11, item 7, Kardec fala o seguinte: o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade. Então, olha,
A soberana justiça é atributo essencial da divindade, né? É que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, que é o que nós estamos vendo. Aí que vem a sua questão aí, Zélia. Com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Então, todos nós, desde o nosso princípio, nós temos em nós o germe, nós temos em nós o potencial, todo o potencial para sermos espíritos perfeitos. Nós já temos em nós. O que nós temos que fazer é desenvolver esse potencial. Esse desenvolvimento é que depende de nós, da nossa vontade, né? Então, todos nós temos... É um potencial, nós não sabemos como que isso funciona, né? Porque tem coisas que os espíritos não explicam, né, Zé? Mas nós temos, olha, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Já temos isso dentro de nós. Nós temos que desenvolver. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Então, hoje, quando a gente vê pessoas criminosos, pessoas voltadas para o mal, às vezes coisas terríveis, né? Pessoas que são corruptas, que prejudicam, às vezes, um país inteiro com a sua corrupção, com a sua maldade e tudo mais, também essas chegarão a ser espíritos perfeitos um dia, né? É uma coisa que eu acredito que só o Espiritismo que explica isso, não é verdade? Todos chegarão, como Jesus disse numa passagem, nenhuma ovelha perderá o redil, todos chegarão, né? Uns pegando atalhos, se desviando do caminho, depois sofrendo, voltando através do sofrimento, né? Outros caminhando um pouquinho mais diretamente, mas todos chegarão. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude. Então, a solicitude de Deus se dá para com toda a sua criação, né? Todos somos filhos do mesmo Pai. E que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho. Olha, agora é uma reflexão que a gente faz. Uma pessoa, né, como tem muitas, que não acreditam na reencarnação, como é que entende essa frase, né? Nenhum ser é mais favorecido ou melhor dotado do que outro, né? Quando a gente vê tantas diferenças no nosso mundo, não é verdade? A gente vê pessoas aí vivendo bem, com saúde, com dinheiro, com conforto, outras passando por grandes sofrimentos, por doenças e tudo mais. Como entender isso, né? Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que outros, né? Somente conhecendo realmente a lei da reencarnação, não é verdade? A lei do livre-arbítrio, as consequências naturais que temos que enfrentar, só dessa forma que dá para entender, não é? Então, se não tivermos, as pessoas que não têm essa noção, fica até difícil de acreditar em Deus. Fica difícil de acreditar, né? Como tanta diferença assim, né? Então, esse está no capítulo 11, do item 7 do livro A Gênese, que Kardec faz esse comentário, né? Muito bem. Aqui ficou mais... Diante desses problemas insondáveis, né, que são dificuldades mesmo, que conclusão podemos chegar? Esse também é um comentário de Allan Kardec, como nós falamos da solicitude de Deus, né? Aqui nós vamos falar sobre essa solicitude, que ele fala no capítulo 2 do livro A Gênese, sobre a providência divina. Então, diante de todos esses problemas que nós percebemos, o que nós podemos concluir? Que Deus existe,
Disso nós não podemos duvidar. Nós, né, tem muita gente que duvida da existência de Deus, mas quando a gente faz essas reflexões, esses estudos, a gente tem a certeza da existência de Deus, não é? Ele é infinitamente justo e bom, essa é sua essência, a essência divina, justiça e bondade. A sua solicitude se estende a tudo, isso também nós compreendemos, né? Portanto, ele só pode querer o nosso bem. Então, eu gosto muito desse raciocínio de Kardec, que ele vai numa sequência, né? Quando ele quer chegar num ponto lá na frente, ele segue uma sequência, ele fala uma coisa, dessa coisa chega na outra, da outra chega na outra, até chegar onde ele quer. Ele tem um raciocínio muito lógico, né? Então, é infinitamente justo e bom, a sua solicitude se estende a tudo, então, portanto, ele só pode querer o nosso bem, não é? E o que Deus deseja para nós? Qual que é a vontade de Deus para nós? Ele só quer, o que ele quer? Que sejamos espíritos perfeitos e felizes. E ele criou as leis para que nós conquistemos essa perfeição e essa felicidade. Esse é o projeto de Deus para nós, que sejamos um dia perfeitos e felizes, né? É por isso que devemos ter confiança nele. Isso, olha, a conclusão de Kardec. Eis aí o essencial. É o essencial que nós, no nosso grau evolutivo, podemos entender de Deus. E ele completa, né? Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Quer dizer, para nós entendermos, além disso, sobre Deus, a sua justiça, a sua bondade e tudo mais, temos que evoluir mais, né? Mas estamos nesse patamar, e nesse patamar é o que nós podemos compreender. Pode seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só não encontro o item, mas depois eu vejo assim, eu sei que está no capítulo 2, Deus, não é isso? Isso. A providência. É a providência. Muito bem. Eu não pus o item aqui, né? Mas está nesse capítulo 2 aí. Muito bem. Questão 121 do Livro dos Espíritos. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então, esse respeito que, tanto, lógico, Deus criou dessa forma, que até os espíritos elevados têm pelo nosso livre-arbítrio, mesmo quando nós queremos errar, nosso livre-arbítrio é respeitado, porque é só através do livre-arbítrio que a gente vai evoluir. Se não tivéssemos livre-arbítrio, como que nós iríamos fazer escolhas, enfrentar as consequências e aprender com as consequências, né? Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta valiosíssima para a nossa evolução. Então, os que são maus, assim, se tornaram por vontade própria. Vão ser maus eternamente? Não. Vão sofrer as consequências das suas escolhas, das suas decisões, e com essas consequências vão aprender a voltar para o caminho, né? Voltar novamente. Porque nós temos o direito de escolha, temos o direito de decisão. Quando escolhemos de forma equivocada, enfrentamos consequências. Essas consequências não são enviadas por Deus, nem por ninguém. São consequências naturais das nossas escolhas. E elas estão aí não para nos castigar. Estão aí para nos ensinar a voltarmos para o nosso caminho, para voltarmos para a nossa rota de evolução. Deus criou a lei de uma forma tão sábia, né? Tanta sabedoria, que nós mesmos é que fazemos tudo. Nós mesmos que construímos, que vamos construindo gradativamente a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, né? Vamos caminhando, vamos construindo o nosso futuro, a nossa evolução,
por nós mesmos, né? Não recebemos as coisas prontas, temos ajuda, temos amparo, temos inspiração, temos orientação dos bons espíritos, mas quem que tem que trilhar o caminho somos nós. Os espíritos mostram o caminho, mas nós é que temos que trilhar, eles não podem trilhar por nós, não é? É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. Pode seguir adiante. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? É uma pergunta de Kardec bastante coerente. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, sem noção de bem e de mal, e a partir dali que eles vão começar a evoluir, como é que eles podem escolher se eles não têm ainda essa noção? É uma pergunta bem lógica de Kardec, né? Bem coerente. Aí o espírito responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, o espírito está ali no seu início, suas primeiras encarnações. De encarnação em encarnação, ele vai desenvolvendo a consciência de si mesmo, né? E junto com isso, o livre-arbítrio, a inteligência, tudo vai se desenvolvendo gradativamente, né? Com as suas experiências no mundo material. Experiências inconscientes até, ele está ali só para se proteger, só para arrumar alimento, só para ter segurança, ele luta pela sua segurança e tudo mais, mas nessas atividades, ele vai desenvolvendo a consciência de si mesmo, né? E com isso também o livre-arbítrio. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, é um processo que deve levar muitas encarnações, né? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Se ele fosse obrigado a escolher este ou aquele caminho, ele não estaria evoluindo. O espírito não evolui desse jeito, né? Então, vamos supor que o espírito é obrigado a fazer determinada coisa. É a questão do livre, sempre entra o livre-arbítrio, né? Sempre entra. Então, ele é levado, vamos supor que ele é levado a agir dessa forma ou de outra pelos espíritos protetores ou tudo mais. Ele não estaria aprendendo, ele estaria só agindo porque ele estaria sendo obrigado a agir. Não há evolução nesse sentido, né? A escolha tem que ser dele, não por uma causa independente da vontade dele, né? E essa frase aqui eu achei até meio interessante. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Então, que causa que está fora dele? As influências. Aquilo que vai influenciá-lo e vai fazer com que ele faça escolhas, e vai fazer com que ele tome decisões. Vem de fora a influência, né? Mas quem toma a decisão, quem faz escolha é ele. A causa pode vir de fora, mas a decisão é dele, né? É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem, do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Kardec aqui faz uma comparação, né, com a questão lá da queda dos espíritos, que não é daquele jeito como consta, né, na Bíblia. É a queda, é o homem se deixando arrastar pelas suas tendências, fazendo as escolhas equivocadas. É isso, né? Tá claro aí, Zélia? Tá ficando claro? Tá sim, porque
vai seguindo uma sequência, ele vai adquirindo a consciência, vai saindo daquela pá, vai saindo ignorante, do passar do tempo vai adquirindo a consciência, e ele mesmo é causador das consequências. Isso. A gente Como pode sempre, usar até um exemplo de uma criança, né? A criancinha, quando nasce, ela não tem consciência de si mesma, né? Ela não tem consciência, não tem desenvolvimento de nada, a sua inteligência ainda não se manifestou, ela já tem, como espírito ela tem, né? Mas ainda não se manifestou, né? Não tem nada. Aí ela vai, tem um aninho, ela começa a ter alguma coisinha, alguma noção de eu, né? Meu, ela começa, né? Devagarzinho, e faz as coisas sem saber que é errado, né? Ela faz coisas que ela não tem noção que aquilo está errado, não é? Aquilo vai gradativamente, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo mais consciência, ela vai entendendo melhor as coisas, o que é certo, o que é errado, né? É só uma comparação que a gente pode fazer, que acontece com os espíritos na sua origem. É gradativo, só que o espírito é de encarnação em encarnação, né? A criancinha não, né? Conforme passa a idade. Mas os espíritos, cada encarnação, um pouquinho mais. Cada encarnação, a experiência que ele teve na encarnação anterior já vai ajudá-lo nessa. Ele já vem com alguma experiência na próxima. E assim vai, né? E assim ele vai crescendo, vai evoluindo. Aqui eu voltei de novo, né, na Gênesis, capítulo 11, item 29, que é Kardec que diz aqui. Ainda que os primeiros que vieram devessem ser pouco adiantados, pelo fato mesmo de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões, segundo o grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares se agruparam naturalmente, por analogia e simpatia. Assim, a Terra viu-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Olha que interessante aqui. Está falando dos primeiros espíritos que encarnaram aqui na Terra. Eles já tinham diferenças entre eles, né? Eram um pouco adiantados, mas deveria haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões, segundo o grau do seu desenvolvimento moral. Aí a gente pergunta, mas eles não foram criados todos iguais, simples, ignorantes? Por que essas diferenças? Porque as primeiras encarnações do espírito, quando ele entra na humanidade, não se dão na Terra. Acontece em mundos inferiores à Terra. Então, quando eles chegam aqui no planeta Terra, eles já têm alguma evolução. Eles já não estão naquele início natural. Por isso que ele fala aqui, deve haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões, segundo o grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Já houve uma evolução, apesar de ser as primeiras encarnações deles aqui na Terra. Eles já passaram outras encarnações, muitas encarnações, em mundos primitivos, né? Deu para entender? Isso daqui está claro, gente? E é interessante isso que nós iniciamos em outros planetas, vamos lá, ou seja, reencarnamos aqui no planeta Terra. Aí tem até aquilo que nós estávamos estudando com o Paulo, o pulo que, de repente, a própria civilização dá, e que ninguém, a própria ciência não conseguiu explicar sobre o porquê. É tão interessante quando vamos tendo essa noção, né, Terezinha? Então, porque hoje ainda falam do elo perdido, né? Ainda não acharam o elo perdido, que é a transição, né, do animal para o ser humano. Não tem, porque não se deu aqui na Terra, se deu em outros
planetas mais primitivos, inferiores, né? E vemos até a É diferença. interessante, né? É muito interessante a diferença, porque quando vem espíritos superiores a nós da Terra, e isso tudo que ele traz, que eles trazem como progresso para o próprio planeta. E vamos vendo que tudo é a base, é o progresso. Que tudo é só isso. É o Tudo está livre-arbítrio e vamos chegando à parte da evolução, gradualmente. gradualmente. Tudo tá encadeado, né? Não. Não tem uma mudança brusca, é um encadeamento, né? Então, se dá essa evolução de forma gradativa e encadeada, tanto para os animais como para os seres humanos, assim, é uma forma natural, né? E sairia contra próprias leis divinas, a própria lei divina, Assim, seria, se com fosse isso. certeza. Uhum. Muito bem, então vamos lá. 122A do Livro dos Espíritos. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Nós não vimos lá das influências, né, que vêm de fora, né? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, as influências espirituais negativas, né, que muitas vezes levam as pessoas, né, espíritos encarnados, a agirem de forma equivocada. Mas aí também nós precisamos entender muito bem, né? Por que que esses espíritos imperfeitos têm influência sobre algumas pessoas? Por quê? Porque se a gente for pensar, coitado, né? Ele fez isso porque estava sob influência do espírito e tal. Mas por que que ele estava sob influência do espírito? Quando nós aprendemos lá com Kardec, que nós atraímos os espíritos pelos nossos pensamentos, né? Sintonia. Abriu a Sintonia, guarda. afinidade. Abriu. Então, pensamentos, sentimentos negativos, inferiores, atraem espíritos afins, não é? Tem a atração, tem a sintonia, tem a atração e vem a influência. É um processo também, né? É um processo. Porque fica até meio complicado, como se usarmos, se pensarmos que os espíritos influenciam, como diz o próprio livro dos Espíritos, mais do que nós temos noção de tudo isso. Eles nos influenciam, Isso, mas, porém, não muito. é bem por aí assim. Essa parte, no sentido da parte negativa, somos nós. Somos nós, né? Porque por que nos influenciam mais do que a gente imagina, como ele fala lá? Porque nós estamos num patamar evolutivo que a gente dá, com muita facilidade, a gente dá acesso, com muita facilidade. A gente muda muito de humor, né? Uma hora a gente está bem, está tranquilo, acontece qualquer coisinha, pronto, a gente já muda, né? Já fica nervoso, já fica irritado, já não sei o quê, pronto, já mudou o clima mental, né? E tudo isso para quê? Para a gente aprender a se disciplinar. Para a gente ir aprendendo a aprimorar pensamento, aprimorar sentimento, né? Ter o controle sobre as nossas emoções, ter controle sobre as nossas reações, tudo isso para a gente aprender, né? Não é para fazer a gente sofrer. O objetivo não é fazer a gente sofrer, é fazer a gente aprender a viver melhor, viver mais em harmonia com a gente mesmo, mais em harmonia com as leis divinas, né? Esse é o segredo da felicidade, é a harmonia interior, a paz interior. Não tem coisa melhor no mundo. E o que nós nos esquecemos é que o pensamento é energia e tem ondas magnéticas. Sim. Vai atraindo. E Uhum. como isso socorre? As pessoas pensam, como vai ocorrer? Vai, pensamento, ondas magnéticas, já tem, é como se fosse uma antena, tá lá, uma parabólica lá. É. Vai Então, mudar de acordo com nós, como estamos. as pessoas em geral, acho que pensar não é nada, né? Só Ou pensar.
pensamento, ele tem uma força extraordinária. Por isso que Jesus, né? Jesus não falou? Você pensa em fazer alguma coisa errada, é como se tivesse feito, porque você criou todo um clima, toda uma energia, toda uma coisa que influencia o ambiente, influencia outras pessoas. Então, o pensamento por isso, os espíritos, eles trabalham através do pensamento e da vontade. Tanta força que tem esse pensamento. Nós ainda não sabemos usar para o bem. A gente usa ainda de forma desequilibrada, né? Mas estamos tendo oportunidade de aprender, né? Aí eu pulei para a questão 466, né? Por causa dessa influência dos espíritos, né? Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Aí vem a resposta. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Pronto, né? Tá aí. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticar. Por isso que Jesus falou, né? Quando você pensar em fazer uma coisa, como se tivesse feito. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos, né? Então, olha, aqui Kardec falando, né? É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, olha, é que ele está falando de assassinato, de coisa, mas, gente, qualquer tipo de pensamento. Pensamento de raiva, de rancor, de inveja, de ciúme, de mágoa, essas coisas todas que acabam atraindo espíritos afins, né? Falar, eu não faço mal para ninguém, eu faço caridade, né? Eu ajudo os pobres, não pratico. Mas e aí, como é que está o seu pensamento, o teu sentimento mais íntimo? Lá no fundinho, como é que está? É aí que a gente tem que trabalhar, né? Muito bem. 467 ainda do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, está bem claro, né? Está bem explicado, bem claro. 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, o remédio está em nós mesmos, né? Conseguir o império sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes. O controle, o autocontrole, o império sobre nós mesmos. Aí, eles não terão mais acesso a nós, né? Porque estamos Esse é o segredo. tentando compreender o mal. Esse mal justamente foi o que havíamos comentado anteriormente. Como nós fomos feitos simples e ignorantes, escolhemos o caminho a seguir, nos deixamos levar pelo que mesmo você falou, pelo externo, pelas paixões, vamos dizer assim, os vícios e tudo isso, vai se desviando do caminho e não está naquele que é o bem. Então, esse mal relativo, não é que seja um mal, como está falando lá, como você falou do Satanás, aqueles espíritos. Uhum. São as escolhas que nós Uhum. mesmos que fizemos. Isso Então, mesmo. às vezes, temos uma noção de religiões anteriores que passamos por elas sobre o mal.
Porém, quando vamos estudando, vemos que o objetivo é nos tornarmos seres bons. Se nos desviamos, teremos o nosso tempo também, de acordo com o nosso grau evolutivo, de retornar. Retornar não, de continuar, porque nós não regredimos, mas por ponto de partida. Então, esses maus nada mais são que nós mesmos que nos desviamos do caminho que está planejado já, que é bem. Você faz muita Que é confusão, o sabe, nosso objetivo. Terezinha? Oi? Sobre o bem e o mal. Tem um capítulo no livro A Gênesis sobre o bem e o mal, Tem o né? capítulo 3. Ele desenvolve lá esse tema e é muito interessante, né? Muito. Como ele fala lá, e outros pensadores também falam, né? Que o mal não existe, né? Pois é. Que o mal não E existe. realmente, para mim também, vamos O observando, mal, estudando e não vemos que o mal não existe, ele é não só é, um desvirtuamento. é a ausência do bem, né? É a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né? E como a escuridão é a ausência da luz. E o mal é a ausência do bem. Onde existe o bem, não tem mal. Não tem o mal, né? Porque se existisse o mal, alguém teria que ter criado ele, né? Quem teria Exatamente, criado o mal? aí não teria lógica, Questão... porque Deus é completamente amor. Então, que tipo de, teria que ser dois deuses? Se não tem não ia... lógica, o mal é isso que estamos conversando sobre o bem e o mal, que até pedimos para que uma ajuda lá para o Paulo. Vamos nos organizando, vamos entendendo como ainda nós estamos nos deixamos dominar pelas nossas paixões. E ele se explica também que são esses vícios, e nada mais é do que isso. Muito interessante. Bom, obrigada, Terezinha. Questão 123 do Livro dos Espíritos. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Pergunta, né, de Kardec. Aí o espírito acho que fica até meio bravo com Kardec, né? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Não é? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Aqui vem uma questão bastante interessante. As religiões, em geral, ensinam a ideia de castigo e ideia de recompensa, não é? Então, vamos supor que a pessoa, ela não faça o mal, não pratique o mal, por medo do castigo. Ela está evoluindo? Ela se tornou necessariamente uma pessoa melhor? Ou ela só não está fazendo mal por medo? Então, isso vamos dizer assim, é um bloqueio para a evolução, né? Eu não vou fazer o mal, por exemplo, tenho medo de ir para o inferno, então não vou fazer o mal, mas ela venceu aquela tendência no seu íntimo, fica a questão, né? Ou então, faz o bem esperando uma recompensa, ou uma recompensa material, ou uma recompensa para depois da morte, né? Ficar num lugar bom. Ela também não necessariamente está se tornando uma pessoa melhor, está fazendo pelo desejo de recompensa. Então, se Deus tivesse criado a lei dessa forma, seria um obstáculo para a evolução. Seria um empecilho para a evolução. Então, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Essa é a sabedoria de Deus. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Se eu faço o bem querendo uma recompensa, porque eu vou ser recompensada lá na frente, que mérito que eu tenho? Ou se eu não faço o mal porque eu estou com medo de ser castigada, que mérito que eu tenho? Né? Agora, se eu aprendo no decorrer das minhas muitas encarnações, eu vou aprendendo
a praticar o bem pelo bem, eu vou entendendo que a prática do bem tem que ser pelo bem, não tem que ter outro motivo, né? Porque esse é o certo, esse é o correto, né? Eu conquistei essa noção da prática do bem pelo bem, aí o mérito é meu, porque foi uma conquista minha, não foi imposta, né? Não foi sob ameaça, né? Não foi sob ameaça. Ô, Terezinha, você se lembra? Eu não sei qual é o capítulo, mas você está falando sobre é, fazer o bem. E se, por exemplo, se alguém colocasse ou nos desse algo e nós transmitíssemos para aquela pessoa o que, vamos dizer, uma roupa, alguma coisa, dessemos para uma filha, e então a filha ou essa pessoa estaríamos fazendo bem, mas não por ela em si, não por suas obras, mas pela mãe. E no Evangelho tem dizendo que uma senhora com a carruagem de bem, eu me esqueci, não me recordo o capítulo, que Aí está no com a sua Evangelho, né? filha, que está com a Aham. sua filha vestida singelamente, e ela disse, a filha quer ajudar, mas então você vai ter que fazer o crochê, organizar, porque que mérito teria se eu desse o que estou organizando a você e vocês o entregasse aos É, necessitados. eu lembro dessa Justamente passagem. isso. É, tá fazendo bem, mas está recebendo de outra pessoa para fazer o bem, né? Ela não está fazendo bem por ela mesma, né? Por ela mesma. Esqueci É, desse capítulo, não sei. então, né? Foi São justamente o que nuances, você falou. são nuances, né, Zélia? São detalhes que assim, muitas vezes passa despercebido, né? Ah, tem que fazer caridade. Ah, tá, vamos fazer caridade, tá. E aquela pessoa que vive do seu lado na sua casa, será que ela não está precisando de uma atenção sua? Será que ela não está precisando que você fique um tempo com ela? Ela não está precisando se desabafar? Será que ela não está passando um problema e você não está percebendo? Porque a gente, é fácil, né? Fazer aquela caridade exterior, você dá uma coisa e depois cada um vai para um lado, né? Mas e o dia a dia? E o dia a dia, né? E tem lá no Livro dos Espíritos, né? Tem aquela parte da caridade, que é a caridade segundo Jesus, que não se resume à esmola, ele fala, né? Não se resume a você ajudar o pobre ali no alimento, ou seja, vai muito além, né? Então, Interessante que nós, né, educando os próprios filhos. Aí vai assim, ó, meu filho, dá aquele ali, aquele senhor que está ali necessitando. Olha, é então estamos fazendo completamente o oposto daquilo verdade. que estamos aprendendo. Vai lá, dá, ele está necessitando. Mas não se explica a essa criança como ela poderia estar sendo útil aonde quer que esteja, ou Onde quer que fazer o esteja. bem pelo bem. Foi como a Marinette, às vezes, ela deixou um exemplo muito interessante, que tanto a filha dela como uma coleguinha queria, eu só não me lembro o que foi, Marinette, queria comprar ração para os animais, o que É, elas fizeram? Se uhum. juntaram e foram vender bolinhos, não foi isso, Marinette? Foi, muffins, Não foi? Então elas foi, queriam, fizeram eu não me muffins. lembro como é que foi, elas queriam comprar a ração para os animais? Não sei, eu não me recordo. Elas estavam de férias, né? Foi na época de férias, e elas falaram assim que ela gostaria de fazer uma ação, né? Vender alguma coisa para poder dar ração aos animais, porque ela vê também na televisão, em todos os lugares, que os animais também passam fome, né? Aí elas tiveram essa ideia, foram lá no supermercado, compraram as coisas, o trigo, o ovo e tudo, fizeram muffins e venderam aqui na cidade. Aí recardaram esse dinheiro, e com esse dinheiro nós fomos no supermercado, compramos alimentos para os animais, né?
E quando nós chegamos lá e entregamos lá não sei como é que é o nome mais, nessas casinhas dos animais, o asilo dos animais, não? Chegamos lá, entregamos, e a mulher também ficou surpresa, porque ela falou assim, eu já ouvi falar que alguém estava fazendo isso, mas eu não sabia quem era. Mas, então, foi a senhora. Eu falei assim, não, eu não, foi essas 3 aqui, que foi a minha filha, uma de 14, uma de 8, e a outra mocinha também de 14 anos. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Uma iniciativa, eu só vim né? trazer. Eu falei, só vim aqui, porque tinha que ter uma pessoa que tem carteira para trazer o alimento, né? Os animais. Aí eu falei, isso eu fiz, mas a iniciativa, eu não tenho nada a ver com isso. E se, por exemplo, se ela tivesse pedido a Marinette o dinheiro né? para poder comprar, não seria a teria mesma sido a coisa, mesma né? coisa. Então, elas tiveram a iniciativa, Uma iniciativa. tiveram a iniciativa, um objetivo e concluíram. Então, é bem por aí. A gente tem que entender a amplitude da caridade, né, Zélia? A gente está muito acostumado, assim. Kardec, o Espírito fala nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a caridade é caridade para com o seu inferior, com o seu igual e com o seu superior. Olha só, até com aqueles que estão acima de nós em evolução e tudo, muitas vezes está precisando também, né? Da atenção, do auxílio, de alguma coisa. Então, a caridade, no sentido amplo da palavra, é muito, muito mais ampla do que aquilo que a gente geralmente entende, não é? E tudo isso sem interesse. E tudo sem interesse. Sem esperar nada em troca, nem recompensa material e nem recompensa espiritual, né? Tem gente que não aceita nada material, mas espera, né? Depois da morte, tá? Uma situaçãozinha melhor. Nem isso, nem esperando isso. Fazer pelo bem mesmo. Então, Imagine se nós fôssemos contar todas as vezes que os espíritos protetores, o mundo espiritual, vem nos auxiliando. E nós não sabemos de nada. É verdade. Como você estava conversando com a Marinette. Vou colocar esse exemplo, tá, Marinette? Ela foi intuída de procurar um centro espírita para estudo. E ter o nome, tudo isso. Isso porque ela foi intuída. Não é isso, Marinette, que ocorreu? Foi. Eu desligo a câmera porque minha internet está tão ruim, sabe? Aí quando liga... Mas te ver é maravilha, mas tudo bem. Né, foi. Eu tive, assim, o pensamento, a intuição, entre aspas, né, Zélia? Que eu tinha que procurar para me estudar, porque eu tinha muito problema com a mediunidade. Graças ao estudo, graças a Zélia, a paciência, né? Aí as coisas vão normalizando, sabe? E também eu me falaram a Casa do Caminho, me falaram tudo. Aí eu comecei a procurar. Procurei, nunca que encontrei. Eu falei assim, gente, encontrei uma Casa do Caminho, mas sempre que eu ligava, ninguém atendia. Aí eu peguei e vi, uma vez na internet, eu peguei e vi que Zélia, no WhatsApp, aí estava lá escrito Casa do Caminho. Falei, Casa do Caminho. Falei, graças a Deus, encontrei. Comecei a participar com Zélia até hoje, quase 2 anos, né, Zélia? 1 ano e meio. Vê como as coisas ocorrem e quantas outras coisas. Bom, ela escutou, teve, e quantas outras coisas que não. Muito. O bem pelo bem. Então, é como. Muita coisa. Pode falar. Tantas outras coisas. Se eu der o meu exemplo, vocês não vão acreditar. Então, o que ocorreu na minha vida, por isso, nossa, é uma bênção. Que estamos recebendo diariamente. Muita coisa que a gente acha que é coincidência, né? Não é coincidência. Não, né? Para mim não existe. Então, é muito interessante, porque sempre estamos querendo, não sei, fazer algo para ter alguma recompensa, como às vezes, e temos
E como nós estamos estudando, não é bem por aí. Nos educando gradualmente para entender que isso que foi nos colocado, ou que pela educação de religiões anteriores, não tem problema. O que vai importar é a nossa vontade de querer gradualmente, como diz foi quem que falou? Ah, foi a Marisa, de fazer com que o copo fique vazio, ou seja, nós possamos nos permitir gradualmente tirar tudo isso e ir estudando. Acho que é muito interessante. Mas é isso. É bom conversar para não ficar tão chato, não é isso, Maria É Teresa? verdade, verdade. É isso aí. Questão 124 do Livro dos Espíritos. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. Os casos intermediários constituem a grande maioria. Eu acho muito difícil entender isso. Espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Nenhum errinho, nada. Não é difícil para nós entendermos, né? Lógico que deve haver, mas é difícil. Ou então do mal absoluto. O que é absoluto? Porque não tem nada de bem aí, só mal, né? Mas o Espírito diz que sim, que existe, né? Aqueles que seguem ou do bem absoluto ou do mal absoluto. Porque agora ele fala, os casos intermediários constituem a grande maioria, né? Casos intermediários, como somos nós, né? Erra, acerta, volta, né? A gente está caminhando assim, vai aprendendo, uma hora dá uma escorregada, depois volta, aprende de novo, estuda de novo, procura o caminho novamente. Essa é a maioria. Agora, bem absoluto e mal absoluto, se o Espírito falou que existe, é porque existe. Mas para a gente entender é difícil, né? Pelo menos para mim. Não sei vocês, o que Eu vou fazer vocês acham? eu vou usar algo, sabe, que até estávamos conversando, também trazer isso em francês, para ver se está, como foi as traduções. Porque eu É, vou ver também como é. Eu vou tentar trazer isso, buscando isso no original em francês. o Eu não original sei. francês, né? Era É isso que muito tempo. está sendo indicado É, ultimamente, porque está tá, ocorrendo nós sabemos, algumas traduções, e é melhor utilizarmos o original em francês original. Verdade, para saber, porque verdade. está tendo em algumas traduções está existindo algumas incoerências. Mas eu já vi essa questão respondida dessa forma em outras traduções também. Mas eu vou também procurar em francês, viu, Zélia, para ver como é que está. Não é só por isso, sabe, Terezinha? É uma questão até de educarmos aqui. Porque tem ocorrido algumas coisas sobre, principalmente castigo, recompensa, algumas palavras que na época de Kardec existiam, mas quando se encontra, se está estudando em francês, é completamente diferente. Então, eu também tenho que aprender a educar-me e estar utilizando tanto em francês como em português. Só que eu não vou entender, mas pelo menos sim, se dá para ter uma noção. Eu vou ter que fazer isso. Por isso que estou escrevendo aqui. Eu tenho feito isso de uma certa forma, assim, eu tenho feito, sim. Porque eu, inclusive, no livro A Gênese, Isso. essa atual, tem uns erros lá de tradução, Ou, tem uns ou, erros na tradução. vou ter que trazer isso Essa, para. É interessante estar sempre utilizando. é, Obrigada. precisa sim, precisa. Então, vamos lá. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Olha,
Aí Kardec explica. Por essas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então, quando ele fala que as eternidades lhes serão mais longas, é quando o espírito está num grande sofrimento, ele não vê o fim desse sofrimento. Então, parece que não vai acabar nunca, né? Então, quanto mais ele se envereda, né, pelo caminho do mal, mais ele vai ter essa sensação, né, de um sofrimento eterno, não vê o fim, né? Deve ser terrível, né? Não deve ser nada fácil. Ô, Terezinha, e quando nós estamos com depressões, com depressão, ficamos, aliás, com transtornos emocionais gravíssimos, não fica assim também? Fica assim, qualquer problema, às vezes está enfrentando um problema, uma dificuldade, parece que não vai acabar nunca, né? Uma doença, né? Parece que não tem fim, né? A gente não vive isso. A gente vive. Imagina o mundo espiritual, o espírito ali voltado para a sua consciência, né? Sem a proteção do corpo físico, né? Ali ele está, ele mesmo, como deve ser difícil, né? Porque isso vai ser continuar o que é, né, Terezinha? Vamos só continuarmos o que somos, então. Sim, vamos chegar é o que nós estamos conversando sobre as sensações, sobre esses vícios. Estamos levando apenas, porque como vamos sentir tudo isso se já não temos o corpo? Então é ilógico. Essas sensações o corpo nos dá, porém, é como ele tem eu acho que foi o Paulo, são as ilusões do próprio espírito. Sim. Que levam essas sensações, que não tem sensações, mas ficou ali com esses vícios ali, e continua sentindo, o que na verdade tem lógica. Eu acredito, Zélia, que mesmo nós, uns vivem 50 anos, outros 70, 90, 80, todos esses anos aqui. E a gente está aqui comendo, bebendo, fazendo as coisas da gente aqui. A gente vai chegar com algum condicionamento no mundo espiritual. Eu acho que não é de uma hora para outra que a gente se liberta de todas esses condicionamentos, né? Agora, com a compreensão, o entendimento, eu acredito que vai ser mais fácil a gente ir se desligando gradativamente. Agora, e quando o espírito não tem consciência? E quando ele não entende nada desses princípios que a gente está estudando, né? Ele vai chegar lá e se não derem alguma coisa para ele comer, ele vai achar que vai morrer de fome. Ele vai achar que vai morrer de fome, fica desesperado, né? Ou sede, ou seja o que for. Vai ser muito difícil esse descondicionamento dele, né? Exatamente. Então, essas eternidades serão mais longas, né, para os espíritos, né? E para nós, como você falou, já é difícil ficar querendo sair de tudo isso que recebemos na nossa própria educação. Isso. E queremos deixar equilibrar através da educação. Então, ter só, como nós estamos falando da eternidade, gradualmente ele vai se permitindo. Porque é uma questão, ele vai se permitindo, necessita como qualquer coisa. Tempo, cada um no seu tempo. No seu tempo, é verdade. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Então, é isso, né? A grande maioria erra, não é?
Erra. E Deus não sabia que os espíritos iam errar? Quando ele criou os espíritos, ele não sabe que os espíritos vão errar? Claro, né? Então ele sabe que é tudo esse processo, está tudo dentro dessas leis, né? Que os espíritos se submetem para a sua evolução, está tudo no conhecimento de Deus, não tem porquê ele vai olhar de uma forma diferente para um ou para outro. Ele sabia que tudo isso, e esse é o processo de evolução dos espíritos. Por que os espíritos erram? Encarnado ou desencarnado? Por quê? Porque está em evolução, está em aprendizado. Por que nós erramos? Porque somos espíritos em evolução, não somos perfeitos. Se a gente não errasse, a gente não estaria aqui nesse planeta. Se nós estamos aqui, é porque nós temos ainda deficiências morais, intelectuais e tudo mais, não é? Por isso que a gente erra. Estamos nesse processo evolutivo. O erro faz parte ainda. Nesse patamar de evolução, o erro faz parte. Porque tem hora que a gente fica equivocada, faz escolhas erradas, para depois aprender lá na frente, aprender o que é certo. Não é assim o processo? É desse jeito. Imagine a mãe que, por exemplo, que tem vários filhos, um deles se desvirtua, chega a ser preso, ela vai estar sempre lá, fazendo visitas, levando. Então, se nós, como pais, somos assim, imagine Deus. Então, imagine Deus. As crianças, como nós estávamos conversando. Nós somos criados de um jeito, de muitas e muitas encarnações, achando que Deus se ofende, que Deus fica magoado, que Deus fica triste. A gente foi criado desse jeito. Deus não tem nada disso, gente. Deus, é uma inteligência suprema que a gente não sabe como é, mas não tem esses sentimentos humanos. Não tem isso de Deus ficar triste, ficar ofendido, ficar magoado. Não existe isso. Isso foi passado pelas religiões. Exatamente. Então, ele olha a todos de igual maneira, olha, né? Olha também a modo de dizer, né? É um jeito de falar, ou ele falar que a todos ama com o mesmo coração, né? Deus não tem coração. Mas é uma forma da gente se expressar, é o jeito que a gente sabe se expressar. Mas Deus está infinitamente acima de tudo isso, de todos esses sentimentos, essas coisas, né? (127) Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Porque para o espírito ser um espírito perfeito, ele precisa ser perfeito tanto em inteligência como em moral, né? Nos dois sentidos. E então ele tem que progredir nos dois sentidos, tanto em inteligência como em moral. Só que a tendência é evoluir mais rapidamente em inteligência do que em moral, né? Isso a gente vê claramente no nosso mundo, né? É bem mais rápida a evolução no sentido intelectual. Nós vemos hoje o nosso mundo, o nosso planeta, com grandes conquistas, né, tecnológicas, conquistas na medicina, né, em todos os setores, no conforto, né, nas facilidades que a gente tem na vida hoje, com essa tecnologia toda, e os consultórios estão lotados. Você vai fazer um exame de rotina, está lotado de gente doente, né? E a violência que ainda existe, os vícios que ainda existem. Por quê? A evolução se deu muito no campo intelectual, e no campo moral ainda está bastante deficiente.
no nosso planeta, não é? Não é verdade? A gente vê isso, né? A gente vê, assiste o jornal, pronto, a gente já tem uma ideia, né? Vocês concordam com isso? Já se diz que a tendência é essa mesmo? Sempre a parte da intelectualidade, a moral vai levar muito tempo. A gente vê, né, falando de corrupção, por exemplo, né? A gente está passando aqui no Brasil, né, muitos problemas de corrupção na política e tudo mais. São pessoas muito inteligentes, né? E tem diplomas, muitos têm mais de um diploma universitário. E aí, né? Mas por que irmos tanto? Vamos fazer, em geral, no mundo, os intelectuais, os cientistas. A tendência é este lado intelectual. Quando vai se falar, inclusive, sobre essa parte. E olha que tem coisas bem complicadas, entre eles, bem complicadas. Então, em geral, essa parte do intelectualismo avançado, mas e o moral? E o moral, como é que está, né? E é por isso que o nosso mundo, o nosso planeta ainda está desse jeito, né? Alguns países piores que outros, né? Existem países que são um pouco melhores, mas existe isso, né? Bom, E nós terminamos. Ah, não, ainda tem, acho que esse aqui é o último. É. Esse aqui é o último, Ai, aqui. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, né? Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir experiências e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então, podem ser espíritos bons, seguem o bom caminho, tal, mas ainda precisa desenvolver inteligência, conhecimentos, adquirir conhecimentos em muitas áreas, né, do conhecimento humano, para evoluir em todos os sentidos. Espírito evoluído não é só o espírito bonzinho, né? É muito mais do que isso. Podemos compará-los a crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a sua origem. Com a diferença capital que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. É o que a gente tem falado, né? Nós conversamos bastante, eu acredito que sobre isso. E aí nós terminamos com essa parte, né, do Livro dos Espíritos. Né? Isso. Então, esse aqui eu acho que já conversamos bastante, não tem nem. Está bem conversado, está bem conversado. A não ser que Marinete, se eu disse que queira acrescentar alguma coisa. Não, Zélia, obrigada, tá bom. Dona Terezinha, muito obrigada. Ok. Então, Terezinha, o que você acha de iniciarmos darmos continuidade ao 115? Podemos, né? Eu estou sem o livro aqui, só um minutinho. Para aproveitar esse tempinho, né? Tá sem som, Zé. Desculpa, faltam 15 minutos, então eu tenho que tirar. Aqui. Certo. Aí eu busco, porque para mim,
compartilhar a tela, eu tenho que tirar como anfitriã. Eu vou lá, vou buscar o que é o Espiritismo, rapidinho, Pronto. aproveitarmos o tempo. No 115, ele indica o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita. E a Revista Espírita. Vou pegar meu livro, só um minuto. Eu vou Então, é o item 115, né? Eu vou lá buscar e compartilha, mais fácil. Porque aí termina até esse... Busquei, já encontrei. Já encontrei. Deixa eu estou abrindo. Trazendo. Aqui, na cento. Eu peguei um livro, esse aqui, mas eu não gostei desse, pelo que eu estou vendo aqui, estou com outro. Bom, o que é o Espiritismo? Vamos ver o que é o Espiritismo, 43. Desculpem, gente, é porque estou indo lá. Aqui estão ainda no Padre, que é imenso. Pronto. Aqui. Ah, meu Deus. Bom. 114. Alma. Então, agora vamos no 115. Vocês estão vendo? Sim. Estão vendo Sim. Estão? Uhum. E agora? Agora estou vendo seu DNB. Eita, Marinete, isso assim. Espera aí. Pronto. Pronto, e agora? Sim, Tá vendo, Marinete? Pronto. Tá dando para Então, ver, sim. pronto. Você quer continuar ou como é que é? Podemos fazer em conjunto, né? Isso! Então, posso ler. 115. A alma fez esse processo anterior no estado de alma propriamente dita? Ou em precedente existência corporal? Além do ensino dos espíritos sobre este ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disso está na observação dos fatos que diariamente estão sobre os nossos olhos. Sabe o que eu achei interessante aqui? Neste livro, ele indica o livro dos Espíritos. E eu estou observando que no meu tem Livro dos Espíritos e tem a Revista Espírita. Espírita, o meu também tem. Abril de 1862, né? Vê? É o que nós estávamos conversando anteriormente. Questão das traduções, né? Mas eu vou procurar, vou baixar outra, não sei o que correu, mas como é rápido, tinha que fazer algo bem rapidinho. Podemos comentar sobre isso? Sim. A pergunta Eu vou buscar, enquanto você, se você puder, vou buscar o Livro dos Espíritos. Tá? Tá bom. Pronto.
Se quiser comentar, ô, Terezinha, eu vou buscando o Livro do Espírito, tá certo? Tudo bem. Uhum. Então, Kardec está perguntando, que a gente precisa entender a pergunta também, né? Se a alma fez esse progresso, todo esse progresso que estamos vendo aí, desde simples, ignorantes, tal, se ela fez esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita, né, no mundo espiritual, ou em encarnações anteriores, ou em precedente existência corporal. Essa é a pergunta do espírito. Agora saiu da tela agora. Mas eu leio meu livro aqui. Então, o que o espírito responde? Que ele fez toda essa sua evolução, desde lá, simples ignorantes, em muitas existências corporais, em muitas encarnações. Ele fez esse processo, ele desenvolveu esse processo, né? De adquirir a consciência de si mesmo, de evoluir intelectualmente, de desenvolver livre-arbítrio, tudo foi em muitas encarnações, né? Encarnações mais ou menos numerosas, segundo o grau a que chegou, segundo as necessidades do espírito, mais encarnações ou menos encarnações. Mas foi através de muitas encarnações. Aí, então, vamos lá no livro O que é o Espírito. Alguma coisa a mais? Aí tá bem simples aí, né, Zélia? Agora, Também acho. por a questão 166 do Livro dos Espíritos, né? Foi 166? 166, Espera lá. Aí. Aqui. Aqui, eu vou lá para poder também... esse é do Herculano. Tá, então tá batendo... Olha aí como é que tá. O número 1 da capítulo 4, Pluralidade das Existências, subtítulo da Reencarnação, número 1. O meu não tem o número 1, mas é outra tradução. 66. Você quer ler? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Lógico, né? Tá bem claro, né? Tá bem claro. Isso eu acho que tá bem claro. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso precisa da prova da vida corpórea, que é o processo evolutivo, né? Essa transformação aí é como ela vai modificando o seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir, né? É uma transformação no seu comportamento, né? Que ela precisa da vida material, da vida como encarnada, para promover essa transformação interior, que é a sua evolução. Quer comentar, Zé? Não, eu acho que, como já conversamos bastante, eu acho, sobre isso. Uhum. Eu acho. Se alguém tiver alguma dúvida ou acrescentar algo. Porque está bem simples, por enquanto está bem simples, não é isso? Por enquanto está simples, Então, a 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Muita gente não acredita, acha que é uma vida só,
acreditam nisso e mantêm esse pensamento, né? Mas precisamos, todos nós, de muitas e muitas existências como encarnados. É interessante como, às vezes, você... Não sei por que está vindo na minha mente, como... Algumas pessoas, quando vão ao médico, aí recebem e dizem que estão muito doentes. Aí o médico vai, é bem conhecido isso. O médico vai dar um prazo para essa pessoa. Bom, você vai desencarnar, vai morrer. Desencarnar não, vai morrer Morrer? daqui a 2, 3 meses. Aí a pessoa que não acredita nisso, diz, bom, e se for jovem, dependendo, quer aproveitar a vida da melhor forma possível. Uhum. Porque não existe essa... Não existe para ele ou para a pessoa não acredita na reencarnação, então vou aproveitar da melhor forma possível, porque vai acabar mesmo, vou morrer daqui a um mês. Vai acabar tudo, é? Tudo. Oh. Então, isso nós nos escutamos algumas vezes, sabe? Sim. E eu já ouvi espírita falar que é a última encarnação dele. Já ouvi isso. Essa é a minha última encarnação. Poxa, tá muito bem. Fazer o quê, né? O que a gente pode fazer? Poxa, tudo bem. Vamos... Só foi brava. 166C. Parece desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Kardec começa com umas perguntinhas bem básicas, né, para depois ir complicando, né? 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Isso Então, aqui é interessante, essa expiação aqui. A expiação vista como consequência de escolhas anteriores, né? Consequências naturais de decisões e escolhas anteriores. Não é Porque isso? sabemos que existe provas e expiações. Então, entre nós mesmos, dizemos que a expiação seria que hoje em dia já não é, já conversando e estudando, não é bem por aí, não é bem por aí, porque anteriormente, quando eu iniciei, é uma expiação, são as pessoas que têm problemas de deficiências físicas e tudo isso. Então, isso é uma expiação. E nós vemos que não necessariamente. A expiação eu entendo assim, o Kardec dá a entender dessa forma. É consequência natural. Consequência natural de escolhas e decisões e tudo mais, né? Que nós mesmos fizemos, escolhemos, decidimos e vamos enfrentar as consequências. Mas não como castigo, isso que precisa sempre ficar claro, né? Não como castigo, mas como aprendizado, não é? Para escolher melhor. Saiu da tela. É porque está na hora, falta só 3 minutos, aí não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Ah, tá. Aqui é porque eu estava vendo e tinham deixado algum. Ah, tá. A Marinete falou que a internet está com problema. Bom, então vamos ficar na 168. 168, paramos, né? Porque, sim, faltam só 2 minutos, não vale a pena. Não vai. Não vai. Então, vamos parar de gravar. Você quer deixar alguma mensagem, uma reflexão?
Sempre aquela mesma reflexão que a gente sempre faz, né, que a gente, pelo menos eu tenho sempre em mente, é que a gente procurar conhecer sempre mais e mais, né, estudar, aprender, aprofundar-se nos conhecimentos, principalmente nas obras de Allan Kardec, não é? Para a gente ter essa segurança de separar o joio do trigo quando a gente for ler outras coisas, ouvir outras coisas de outras pessoas, a gente saber, né, o que a gente pode aproveitar e o que a gente tem que deixar de lado. E quando a gente procura estudar seriamente as obras de Allan Kardec, a gente tem um pouco mais de segurança nesse sentido, né, Zé? É isso mesmo. Então, muito obrigada, viu, Terezinha, Eu pelo que apoio. agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.